É uma visão familiar. Uma banca de revistas na hora do rush, em uma rua movimentada. Ele dá o seu troco, você compra um jornal. Mas os jornais comprados por milhões de pessoas a caminho de casa têm um segredo. Cada vez mais, as notícias que você lê são impressas nisso. Lixo. Jornais e revistas reciclados. As esperanças e sonhos, triunfos e fracassos de 1 milhão de pessoas são comprados, lidos e jogados no lixo. E então, como é possível transformar as notícias de ontem nas manchetes de amanhã? Bem-vindo a Aylesford Newsprint, a 80 quilômetros a sudeste de Londres, na Inglaterra. Esta área de 40 hectares é a sede da maior fábrica de reciclagem de papel da Europa. Ela se dedica a fazer uma coisa: a impressão de jornais. É aqui que as notícias de amanhã começam. O depósito de papel usado consiste de 3 galpões enormes. Juntos, eles são do tamanho de um shopping center. Ao ritmo de um caminhão a cada 10 minutos, os caminhões entram e saem para descarregar até 18 toneladas de papel cada um. Com o passar da semana, o local vai recebendo uma enorme montanha de papel. Neste galpão há cerca de 3.000 toneladas de jornais e revistas. Uma grande parte deste entulho já foi reciclado até 6 vezes. Misturado ao papel, há itens de qualidade inferior que podem ameaçar o processo todo. Diversos ímãs e malhas impedem que eles passem. Plásticos, ferramentas, madeira, metal, grampos que prendem revistas, CD-ROMs. Eu acabei de ver um caindo. Se qualquer dessas coisas cair no lixo, nós não podemos converter em papel. O entulho filtrado agora começa uma viagem que o levará através de alguns ambientes e maquinário mais quentes, úmidos e extremos, e a indústria moderna pode gerar. Em primeiro lugar, estes cilindros gigantes. Eles agitam o papel em água fervente até que ele se torne uma papa encharcada. O objetivo é quebrar as fibras compactas que mantêm o papel unido. O resultado é este: uma polpa quente e enlameada. Depois de pronta, a polpa é bombeada para o galpão ao lado para passar algum tempo em um local do tamanho de um campo de futebol. Ele é conhecido como fábrica de preparação da fibra. Todo este maquinário só tem uma função: lavar a polpa em uma solução altamente concentrada para remover a tinta e a cola. Esse é o destino final da polpa. Uma enorme máquina de fazer papel de 90 metros de comprimento e 30 metros de altura. A máquina tem um nome: PM14. A sua fabricação custa mais de 100 milhões de libras. É a maior máquina do gênero no mundo. A máquina opera a pouco mais de 96 km por hora ou 1.680 metros por minuto em termos de fabricação de papel. Antes de a polpa entrar na PM14, ela passa por uma espécie de lavadora gigante. 100 toneladas de água agitam cada tonelada de polpa para que as fibras sejam entrelaçadas de novo. A esta altura, a polpa ainda é mais água do que papel. A polpa entrelaçada é drenada, vaporizada e passada através de enormes cilindros. Em 24 horas, haverá papel suficiente para cobrir a distância de Londres a Atenas, na Grécia, uma distância de mais de 2.400 quilômetros. Transportar as bobinas finais de papel é um trabalho tão árduo quanto trazer o entulho de papel.
vão direto para a traseira dos caminhões que as aguardam. As bobinas de papel em branco que estão neste caminhão serão transformadas nos jornais de amanhã. Mas como é possível? O papel reciclado está para se transformar em jornal. A News International é uma das maiores editoras da Inglaterra. Ela produz 4 títulos e até 31 milhões de cópias de jornais e revistas por semana. Outra remessa de papel, outro parque de diversões para os robôs. Esses robôs são chamados de veículos de piloto automático, ou VPA, para abreviar. Pense neles como o trisavô do R2-D2. Eles se movem em rotas pré-programadas, entregando papel de jornal para as prensas sempre famintas. O papel chega em estações de acoplamento ou suportes de bobina que ficam diretamente embaixo da prensa. Na extremidade dianteira da bobina há um conector chamado barrilete. O operador liga o barrilete a uma corrente que então colocará o papel na prensa. Ele passará por uma série de cilindros que o dobrarão em um padrão complexo chamado rede. A operação parece fácil, mas não é. Conseguir a tensão ideal na rede é fundamental. Se estiver solta demais, a rede se perde e causa obstrução. Pode-se ter uma obstrução ou uma interrupção na rede. Mas se estiver apertada demais, é interrompida bruscamente. Então é preciso mantê-la em equilíbrio. Em outra parte do prédio, o nível de ruído é menor, mas a ação não é menos frenética. Esta é a sala das chapas. Aqui as chapas tipográficas são formatadas de maneira que as prensas possam ler. Os layouts entram como arquivos de computador. Enormes scanners a laser esboçam uma cópia fiel dos layouts em chapas de alumínio. Mas aqui está o problema. Para um jornal colorido são necessárias 5 chapas por página, e para isso é preciso criar uma quantidade enorme de chapas. Geralmente nós fazemos mais de 4.000 chapas por noite. E se as chapas fossem misturadas? Haveria uma grande bagunça. Quando as chapas são postas nas prensas, outra parte da magia de impressão é revelada. As chapas não imprimem diretamente na página. Em vez disso, elas imprimem em outro cilindro. É o segundo cilindro que faz o trabalho. Usar cilindros duplos pode parecer um método complicado, mas reproduz uma imagem mais nítida nas páginas. As prensas parecem muito complicadas, mas nós fazemos isso toda noite. Acredite, isso funciona. Enquanto a cidade se prepara para dormir, os tipógrafos vão trabalhar. As prensas rodam em alta velocidade. Elas passam através de 16 quilômetros de papel de jornal a cada 20 minutos. Isso significa alimentar as prensas com rolos de papel. E então, como isso é possível? Como em uma corrida de revezamento, enquanto um rolo acaba, um segundo começa a girar. No último momento, uma máquina corta o rolo que sai e o emenda na frente do rolo novo. Tão depressa que mal se vê. Com uma simples contração, as prensas continuam rodando. Até agora, as prensas imprimiram em um rolo único. Mas essa máquina joga o rolo em direção à lâmina, que corta e dobra as páginas dessa forma. Uma fileira de jornais bem dobrados.
Cada jornal entra agora em um mecanismo intrincado, chamado de esteira fixadora. Você poderia imaginar que estão a caminho de serem despachados, mas estaria enganado. Antes de serem enviados aos vendedores ao redor do país, os jornais precisam fazer mais uma parada. Você já se perguntou por que a seção de esportes, os quadrinhos, os suplementos de moda são todos inseridos na parte principal do jornal? É um trabalho tão difícil e tão veloz que jamais poderia ser feito à mão. Em vez disso, as máquinas os fazem, e o processo é incrível. Os suplementos já foram impressos e estocados em tambores enormes de 2,5 metros de diâmetro. De forma decisiva, cada jornal cobre o outro com a lombada virada para fora. O jornal principal, chamado de Live Copy, roda na esteira em direção a uma máquina chamada de depósito de inserção. O tambor começa a desdobrar os suplementos. No momento certo, os dois se encontram. Um braço robótico literalmente insere o suplemento dentro do jornal. De forma tão precisa que uma página determinada pode ser escolhida como ponto de entrada. Parece uma cascata. Na verdade, é uma cascata de jornais. Está quase na hora da edição matutina seguir para as ruas. Os jornais são empilhados e empacotados, 25 de cada vez. São postos nos caminhões e despachados. É hora de um momento tranquilo de satisfação. O trabalho noturno está quase acabando. Pela manhã, os jornais do dia chegam às mãos das pessoas. É estranho pensar que em poucas horas, a jornada desse jornal terá início novamente. Você já se perguntou, o que